Boa noite, sejam muito bem-vindos à live de hoje, onde a gente vai falar sobre obesidade. Eu, Elija, boa noite. Enquanto eu vou inserindo a Lígia, hoje o tema vai ser sobre obesidade na visão das leis biológicas. Se vocês conhecem pessoas que estão sobrepeso ou obesas, compartilhem esse vídeo. Oi, Di, seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite, boa noite. Pessoal, hoje é um tema muito... Vamos conversar sobre o peso, sobre o sobrepeso com Lígia. Olá, seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Lígia, eu fiquei na dúvida. É Lígia Marchesoni? Como fala o seu sobrenome? Marchesoni, acertou em cheio. Primeiro, eu queria te agradecer imensamente, né? Porque nesse mês de setembro, onde a gente está justamente estimulando as pessoas a terem esperança, a olharem para o futuro, né? Principalmente pelo tocar do mês da campanha de prevenção ao suicídio, já que esse mês é o Setembro Amarelo. Mas todos os meus convidados, a gente está justamente falando sobre ter informação, ter conhecimento, para que, a partir disso, as pessoas possam fazer escolhas mais sábias. Então, assim, só para contextualizar o movimento, agradeço a tua participação, a tua disponibilidade e a permanência de aceitar o convite. Mas, Lígia, para quem ainda não te conhece, se apresenta, assim, quem é a Lígia? Você pode falar no viés curricular, no viés pessoa, enfim. Quem é Lígia, mulher profissional? Melhor não, se eu puxar o currículo é meio grande, vamos resumir um pouquinho. Não eu fui Então, falando meu com a nome é pessoa, Lígia ela falou assim, a Marchesoni. doutora Lígia, até desculpa se eu deveria chamar doutora e estou chamando de Lígia. Tudo em casa, tudo isso. Então, eu sou formada em fisioterapia já há Uhum. quase 15 anos, ali vai bater agora, né? E vou contar um pouquinho só para resumir, porque se a gente for falar em currículo, a gente vai acabar com a live, né? Não, não vamos fazer isso não, por favor. Então, não. Tem muito assunto, uma live é pouco, ainda mais por Uhum. essa questão. Meu vídeo aí tá ok, porque para mim tá Tá paralisado ótimo, aqui. tá ótimo. Ótimo, perfeito. Então, Lígia Marchesoni, fisioterapeuta. Uhum. Ah, fui percorrendo, né, durante a minha caminhada, várias técnicas, né, sempre com o intuito daquela não conformismo, por não achar algumas soluções, né, para alguns clientes e principalmente para nós, né, porque todo bom terapeuta, né, é um ótimo paciente também, né. Sim. Então, fui percorrendo diversas técnicas, fiz muitos cursos, né. Até o dia que eu caí, né, nas mãos de um grande amigo meu, né, que também se formou comigo, trabalhou comigo lá na minha cidade, no interior de São Paulo. Agora ele está morando aqui para o sul e a gente acabou se reencontrando há 3 anos atrás e foi aonde eu fui conhecer as leis biológicas, né? Então eu estava com um tumorzinho na tireoide, estava apavorada, né? Porque ia ter que operar, né? E Uhum. etc, né? Eu comecei a fazer com ele a microfisioterapia. No terceiro dia, foi maravilhoso. Eu liguei para ele e falei assim: Meu Deus, eu não sinto mais dor no meu pescoço. A vida inteira lutando com dor naquele pescoço, né? Uhum. Aí já começou, eu comecei a perceber várias mudanças no meu corpo, né? Em resumo, depois na terceira sessão, né, na nossa terceira consulta, eu fui refazer, em vez de refazer o que o médico me solicitou, que era para fazer outra biópsia, eu fiz um ultrassom. E o mesmo médico, né, que fez o ultrassom falou, poxa, né, ele diminuiu muito. Não só ele, os outros que eu tinha na tireoide também. E Uhum. aquilo eu já fiquei maravilhada, né? Escapei da cirurgia e comecei atrás disso. Falei pro meu amigo Chico, né, o Francisco,
Eu quero conhecer mais. Foi onde que começou a surgir a reprogramação biomuscular, que é a doutora Ana Peixoto, e ela formou uma técnica dela, né? Uhum. Juntando o que ela conheceu da microfisioterapia, com as leis biológicas, né? Que ela tem outros cursos, curso com a Josie Cromer, que é de ciclos de vida, né? E ela sintetizou ao modo dela, né? Ao ver dela. E eu fui fazer o curso com ela e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Mudou muito a minha vida, mudou a vida dos meus clientes, aqueles que estão perto de mim, porque a gente consegue olhar para qual que é a origem disso tudo, né? E dessa Uhum. forma fica fácil, né? A gente, né? Vamos assim dizer, né? Um pouco encurta esse caminho todo do todo aquele processo terapêutico que pode durar muitos meses, alguns anos, e algumas pessoas que vivem brigando eternamente, né? Mas sem olhar para o real conflito, né? Então, enquanto a gente não tira aquele programante, aquela causa, a gente não consegue equilibrar o corpo, né? E aí que tudo começou e eu fui buscando mais outras técnicas para complementar, como a psicogenealogia, Uhum. porque dentro das leis biológicas, que ela foi é, realizada ali pelo Dr. Hammer, ele acabou não tendo tempo hábil, né, para estudar o transgeracional, né? Então, ele estudou todos os conflitos, mapeando, né, através de tomografias. Então, é algo que tem embasamento científico, não é algo empírico, né? Ah, não, foi feito, como se diz, Eu é, acho, eu estudado acredito. X Uhum. pessoas, né? E a Uhum. gente teve tal resultado com X pessoas. Não, ele foi realmente, né, fazendo todo esse mapeamento pelas tomografias, exames, né, e vendo quais eram os resultados, né? Hein, Tanto que na Lígia? Europa, né, Dr. Hammer, ele é muito banalizado, né, até hoje, né? É, mas se a gente Fala. falar de Mesmer, enfim, falar de pessoas que abriram caminho, sempre tem esse, né, essa resistência. Você se deu como Sim. exemplo, falando que por conta de uma mazela do seu corpo, você chegou até essa técnica e foi estudar. Compartilha com o pessoal, porque eu acabei estudando um pouco e vi que o Dr. Hammer também aprofundou por conta de um problema pessoal que ele teve. Antes da gente chegar na Hum, obesidade, compartilha, porque assim, antes de entrar no mundo da hipnose, muitas das coisas que hoje pra gente é normal, para mim não era. Até falar assim, gente, vamos despertar consciência, o inconsciente, aí vamos lá, barra de Axie, constelação. Cara, imagina eu dentro de um escritório escutasse maravilhoso. isso, eu falo, cara, eu quero saber de uma pós, o MBA, o Excel. Então, às vezes, o que pra gente já está normal, não é normal para todo mundo. Mas vamos, a partir da história dele, contextualizar um pouco sobre as leis Com biológicas. certeza. Então, o Dr. Hammer, ele começou a olhar para essa questão dos conflitos, olhando para o seu próprio conflito, né? O filho dele, após uma briga, Uhum. acabou sendo assassinado. E após, né, a morte do filho, ele desenvolveu o câncer de próstata. E a esposa dele desenvolveu o câncer de mama, um pouquinho depois ainda dele, né? E foi a partir daí que ele começou a olhar para a questão da história de vida dos outros clientes, dos pacientes que estavam ali com ele, né? Uhum. No caso, no tratamento, e começou a entender, né, que esses conflitos tinham algo correlacionado. E Uhum. a partir daí é que ele começou a história de colher a história de vida, né? Quem é essa pessoa que está aqui na minha frente, o que que ela viveu, né? Quem são seus pais, ver o que que aquela pessoa viveu para chegar nessa sintoma, né, na doença em si, né? E aí ele começou a cientificamente, né, fazer todas essas análises e as tomografias para chegar no ponto, né? E pelas tomografias, né, a gente consegue analisar Uhum. aonde que está aquela área. E então, o que que acontecia é o quê? Onde tinha a área do conflito, vamos supor lá na questão do câncer, né, de próstata, né, há um edema, né, na tomografia. Então, aquilo ele fica com anéis circunflexos, né? Então, ali eles realmente tiravam uma prova, né? Tanto que na microfisioterapia e mesmo na reprogramação, a gente consegue fazer, por exemplo, um atendimento à distância pelos esses cortes, pelos esses mapas, né? Porque na nossa camada germinativa, no embrião,
nós somos Uhum. separados em 3 tecidos, né? Então, ectoderma, mesoderma, né? Endoderma. Então, cada tecido desse vai dar formação a uma parte do nosso corpo. Então, o ectoderma, que é a parte mais interna, o endoderma, né? O mesoderma, que são os músculos, os ossos, né? Então, a gente tem esses mapas, cada um diferente, né? Com cada localidade ali. Então, ele foi fazendo toda essa análise e, assim, é um tratado, né? Ele passou a vida dele, né? Uhum. Boa parte da vida dele lutando também contra tudo, né? Ele era teólogo também, né? Então, ele já tinha algo a mais, ali, algo mais especial, né? Ele não olhava apenas só para a parte da medicina, né? Então, ele tinha um olhar muito mais amplo. Isso E aí. por que que, assim, me chamou a atenção dele, né? Porque muitas vezes, quando a gente vai vivendo as nossas histórias, você passa por um trauma, você passa por momentos de dificuldade, você fala assim, superei. E será que superou? Será que essa emoção foi tratada? É. E tem um outro ponto Uhum, também que me chamou muita atenção quando eu fui entender a história dele, né? Que a gente recebe a doença e banaliza. Cara, pô, ele estudou, ele viu uhum, a vida toda que ele não teve câncer. Do nada, ele e a esposa. Do nada, né? Do nada, ele e a esposa, então, desenvolvem um câncer. Opa, ele poderia aceitar, vou seguir um tratamento, já que sou médico, vou para medicina, mas ele parou. Pelo menos quando eu li a história, foi o que eu pensei, visualizei, né? Parou, falou, não, pera lá, não é normal. Até há pouco tempo eu tinha um corpo sadio, funcional, o que está acontecendo de diferente? E aí ele foi entender. E por que eu estou falando assim, de uma forma mais didática e para trazer para reflexão? Porque a gente banaliza o nosso corpo não ser mais funcional, a gente banaliza a dor, do tipo, eu tenho dor de cabeça, é normal viver com dor de cabeça, é normal viver com enxaqueca. Não, não é. Né? Se você não tem um corpo que é ativo, é funcional, você tem que ir lá na causa e entender. E aí eu só estou falando isso porque durante todo esse mês, a gente está falando de alimentação, de sexualidade, de atividade física, porque você tem que resgatar a sua saúde. E aí aqui é bom porque é mais um caminho que reforça esse discurso. E aí, Liz, eu até aproveitei, peguei os indicadores, já que a gente vai estar falando de obesidade, né? Porque você olha, quem tem aí, é de uma geração, sei lá, de 80, 70, você vai lembrar de crianças vestindo shortinho, brincando na rua. Não era normal você ver pessoas gordas e obesas. A gente olhava muito como uhum. indicadores norte-americanos. Pelo menos eu lembro de ver jornal, ver revista, falando de que lá já era uma doença. E aí, os dados do IBGE do ano passado, de julho de 2019, apontavam que a nossa sociedade tinha 55,7% da população com excesso de peso e 19,8% já obeso. Só que nesse meio tempo, a gente teve um isolamento, que muito provavelmente agravou esses indicadores. E aí, Pode ter tendo certeza. esses indicadores e esses percentuais como referência e dentro do que você trata, já vamos avançar na questão da obesidade? Claro, com certeza. Com toda certeza. Então, a gente vai olhar dentro do conflito de obesidade, olhando para quê? Uhum, Biologicamente, qual é a função do tecido gorduroso? Ele tem a função justamente de proteção do nosso corpo, né? Então, é proteger os órgãos, né? Aumentar esse teor de gordura para eu ter mais calor. A mulher tem mais tendência, né? Ao culote, à barriga. Isso a gente já aprende desde lá da escola já, né? uhum, Essa questão da diferença dos hormônios, etc, né? E a gente tem o acúmulo de gorduras em determinadas áreas, biologicamente, né? Pensadas, né? Pelo nosso corpo, porque é necessário. Então, pensando que se eu tenho a gordura como algo que vem para me proteger, o que que eu vou pensar num conflito onde eu preciso aumentar de peso? Um ataque à integridade, seja ele físico, seja ele verbal, moral, né? Ou seja, aquela pessoa ou aquela criança que tudo vem mais lá da infância, e aquilo, né, acaba aumentando, ou às vezes num determinado ponto da vida a pessoa começa a sofrer esse tipo, né, de, né, o bullying e etc, né? Ou mesmo dentro de casa, eu não me sentir o valor, né? Não ter o valor aos olhos daquele que eu amo, né? Seja desde a mãe, do pai, do cônjuge, né? Então, a uhum, partir daí, o que que acontece?
o meu corpo entende que eu preciso me proteger. Se eu me sinto vazio, se eu me sinto não olhado, o que eu preciso fazer? Eu preciso ser visto. Uhum. Então, o corpo começa o quê? Vou produzir mais. Nisso, no produzir mais, eu vou ter mais fome, né? Porque a fome, ela e a gordura tem todo esse teor da carência, de eu me sentir abandonado, né? Então, eu busco preencher algo, né? Com a comida e o meu corpo também aumentando meu tamanho para que eu seja visto, né? Na questão do ataque à integridade, né? Porque a gente, até um pause, né? A gente nunca tem apenas um único conflito para aquele tecido, né? A gente tem algumas outras causas, porque assim, tudo depende do modo como eu vejo, como eu sinto, né? Tudo depende também da minha personalidade, da lateralidade cerebral. Se for para a gente explicar, vai ser De uma uma forma aula só simples, sobre é como simbolismo, diante da né? situação, como eu interpreto. Seria mais ou menos assim, né? Isso, Tá, isso, porque eu isso. posso E viver a dentro mesma do situação e estudo levar de boa e você sofrer, por exemplo, né? isso. Dentro da circunferência, a gente vai olhar o que que determina se você é destra ou canhota, né? Uhum. Se você, qual que é a sua personalidade, qual é o teu signo, porque tudo muda, né? E isso vai mudar o quê? Chega a A estudar o forma como eu signo? encaro signos também. Caramba. Assim, o Dr. Hammer não olhava para essa questão, mas a doutora Ana e na psicogenealogia a gente olha, né? A posição de filho, qual é o número de filho que você é, um, dois ou três, porque tudo tem uma energia também diferente, tem um mandato diferente também, né? Ah, legal. Então, isso influencia bastante, influencia bastante. Então, conforme a sua personalidade, quem é você, aquele problema, para você pode não ser nada, e para aquele pode ser um estopim para várias outras coisas que vão deixando a pessoa nessa denegrir, né? Uhum. Dentro dos conflitos da obesidade também a gente olha, né? Vamos supor, aquele conflito de tranca, né? Assim como é a acne, né? Porque a acne no rosto, assim como a gordura no rosto, né? Ela leva muito o que é os julgamentos que eu recebo, né? Ou que eu mesmo me julgo, né? Ah, eu não me acho bonita, eu acho que meu rosto não sei o quê, então cada vez que eu olho no espelho, eu não gosto do que eu vejo. Ou a pessoa vem e aperta minha bochecha. E eu não gosto da minha bochecha, Ah, é, eu não né? gostava, Então, não. isso acaba, olha os conflitos. É, eu não Então, isso gostava. acaba se tornando um conflito de tranca, né? Onde o Uhum. próprio conflito me joga de novo no conflito, né? Então, que nem o Dr. Hammer, até na questão das espinhas, por exemplo, ele orientava o quê? Que a pessoa passasse algum tempo sem se olhar no espelho. Porque cada vez que ela olha, aquilo reativa de novo o trilho do conflito, né? E eu me sinto mal de novo e eu fico o quê? Em fase de balanço. Então, dentro Entendi. das cinco leis, a gente, até para a gente entender um pouquinho melhor, ela é dividida em três fases, né? Que seria o quê? A fase ativa, que é Uhum. aquela fase que eu vi o problema, né? E daí ela vai se diferenciar de tecido para tecido, né? Uhum. De conflito para conflito, né? Temos a fase que a gente chama de pós-conflituose, né? Que é a PCL, né? Que é aquilo que eu estou começando a resolver aquele problema, né? E essa PCL tem mais outras duas fases, e Uhum. a gente tem aquela fase que eu resolvi, né? E às vezes, a maioria dos processos assim mais intensos, como um câncer, como um problema às vezes mais de dor aguda, né? Uma coisa mais intensa, ela se dá o quê? Na fase epileptoide, a gente chama, é um palavrão mesmo, né? É. Então é nessa crise epilética, né, que Uhum. lembra essa crise epilética é onde vai acontecer as câimbras, as cólicas, vamos supor, aquela dor extremamente forte, né? Que às vezes é aquele estopim maior, porque eu resolvi o problema, e quando eu resolvo o problema, muitas vezes, como aquele órgão está há muito tempo sendo, né, solicitado, né, está trabalhando há muito tempo e ele para, quando ele para é que vem, pum, aquela problemática toda. Um Uhum. outro exemplo é quando a gente, né, leva um susto, a gente sai correndo, alguma coisa nesse sentido, dispara aquela adrenalina. No começo você não sente, mas na hora que você para, é que você vai sentir
né, tudo o que aconteceu, aquela descarga toda do teu corpo, desgaste, etc., e você vai ter sintoma, né? Então, a maioria das doenças mais consideradas assim um pouco mais graves, tudo, ela vai se manifestar lá no final e não lá na fase ativa. Mas tem uns outros conflitos que a gente vai sentir em fase ativa, né? Mas a gordura, voltando, né, ela vai se caracterizar o quê? Na fase de tranca de PCL, onde eu não estou sempre naquele, eu resolvo o conflito e daqui a pouco eu me jogo de novo naquele conflito. Ou seja ele na tranca, ou seja ele naquele sentido de eu, por exemplo, eu estou no casamento, né, que é muito comum às vezes, então o homem de repente começa a desenvolver aquela barriguinha, né, aquela gordura abdominal. Vamos jogar um pouquinho para os homens, não é só para as mulheres, né? Sim. Então, tá. O que acontece com esse homem? Será que de repente ele se sentiu desvalorizado pela esposa? Será que ele via nela uma mãe e daí juntou todo aquele sentimento, né? E ele vê que ela não dá aquele mesmo valor para ele, né? Então ele começa o quê? A acumular gordura na barriga. A mulher, ela também pode acumular a gordura na barriga com relação ao quê? A conflitos com a mãe, conflitos de ninho em casa, com os filhos. Justamente também eu não me senti valorizada, né? Eu não ter o valor que eu gostaria aos olhos daquela pessoa, né? Então eu me sinto que não vista. O desvalor é uma impotência, né? E essa é uma palavra-chave, né? Onde a impotência é que me gera todos esses conflitos. Aí eu começo o quê? Comer. E o meu corpo, às vezes, eu tô lá no regime, eu não como, mas engordo só de olhar. Mas Uhum. por quê? O que não foi curado? De quem que você tem carência? É da mãe? É do marido? É da esposa? É um filho que não te olha mais? Né? E agora eu queria um pouquinho mais além, né? A gente tem a questão das leis biológicas, que é aquilo que eu sinto agora, Uhum. só que a gente, né, pode olhar um pouquinho mais além, que é o transgeracional, que muitas vezes a gente tem aquela repetição de família. Minha mãe era assim, a minha avó era assim, eu sou assim também, né? Então, às vezes, esse desvalor já vem lá de trás, né? Então, às vezes, é aquela criança que já nasce mais gordinha, ela lá, por que que aquela criança tinha que nascer mais gordinha? Vamos olhar para a mãe? O que que a mãe viveu lá na infância? Como que ela era a relação dela com a mãe dela? A avó, né? A relação com esses maridos também, né? Que a gente olhando um pouquinho mais para trás, essa questão de não ter, a mulher não ter o valor era muito grande, Era né? normal. Ela ter que se submeter, né? Uhum. Então, era uma coisa bem diferente, né? Então, você consegue olhar, olhando lá para trás também, entender por que que aquela criança que não viveu esse tipo de conflito desenvolve esse sintoma. Aí a gente vai olhar e curar lá atrás também, para depois isso estar reverberando naquela criança para que aquilo se cure. Que nem as crianças, nós não tratamos a criança até os 7 anos, a gente trata na mãe, porque é a mãe que trouxe a informação para aquela criança. Nós somos, né, regidos tanto pelo nosso DNA quanto, né, que essa é a nossa Uhum. genética, mas nós temos a epigenética, que é o que está fora lá só dos cromossomos. E aquilo o resto que está lá nas células é o quê? É informação, né? É tudo aquilo que eu tenho informação, são os hábitos, os comportamentos, né? É tudo que eu vivi, que a minha avó viveu, né? Que a minha bisavó viveu, a minha filha tem nela a informação dela. Uhum. Então, muitas vezes, algo que a minha bisavó e minha avó viveram, a minha filha pode reativar num conflito que ela está vivendo, mas não foi ela que originou, mas é o programante. E quando eu desenvolvo, né, e passo uma situação onde eu passo esse trilho do conflito, eu desenvolvo aquele sintoma ou uma problemática, um problema de comportamento, né? Tem várias óticas para a gente olhar. Tem alguma pergunta para fazer? Eu estou assim, uau! Porque assim, Pergunta.
Não, Uhum. eu acho que como eu tô aqui, eu literalmente, hoje eu tinha consciência que essa live ia ser uma live de aulão, assim, né? De, cara, eu vou lá para aprender. É, E até aprender isso, né? Porque a gente hoje tem uma indústria, né, alimentícia que infelizmente não favorece. Então a gente está com maus não, hábitos alimentares, mas entender também que deve ser só alimentação, né? Porque tem gente que faz dieta, faz atividade física e não consegue emagrecer. Tem gente que às vezes tem que se submeter a uma cirurgia, né, de redução de estômago, lipo, enfim. Logo depois recupera todo o peso de novo e vive a mesma porque história, porque não bateu resolveu, num né? ponto ótimo, ótimo, a Uhum. bariátrica, vamos falar da bariátrica, né? Bora. Então, Gente, se vocês tiverem justamente aquela pergunta, porque tá pessoa todo mundo admirado e ninguém tá pode perguntando fazer. nada, pode perguntar que eu tô anotando, viu? Mas pode Não, falar da pode falar, bariátrica. perguntar que a gente vai falando. Sim. Então, a bariátrica é uma ótima questão, né? Como Uhum. é que eu vou com essa pessoa para bariátrica se eu não tiro esse conflito dela? Tá? Porque, assim, a gente fala muitas vezes de força de vontade, etc., mas como você falou em constelação, já constelasse já? Não, eu já Já fez visualizei. constelação? Não, ainda não. Não? Faça, é maravilhoso. É uma coisa que eu recomendo para todo mundo. Não sou consteladora, mas eu amo fazer constelação, constelar, né? Legal. E é muito importante, assim, porque a gente aprende e vê justamente isso que eu estou te falando. Até essa questão de eu não, eu me saboto, eu não consigo, eu patino. Ou não, aquela pessoa que ela faz aquela dieta regrada lá, emagrece, daqui a pouco engorda de novo, né? Por quê? Esse fator transgeracional, essa epigenética, né? Então, imagina, né, que nós temos muito mais a parte da epigenética do que os cromossomos genéticos, né? Quantas pessoas estão lá atrás de nós Sim. e como é forte isso tudo que acontece, tá? Então, aquela pessoa luta, 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 e não consegue, dá um passo. E na constelação, para quem já fez, já deve ter sentido isso, onde o constelador te posiciona, né? E de repente ele fala para você, olha para aquela pessoa ali. Você não consegue olhar. Você consegue dar um passo para aquela pessoa ou para aquela direção? Você não consegue. É muito forte isso. É muito forte. Por isso, uma coisa que eu sempre falo e que eu aprendi, assim, e eu julgava muito, né? É preguiçoso e etc, né? Mesmo a questão da depressão, é porque a pessoa não se ajuda. Sim. Só que às vezes não é isso. Ela não consegue porque tem uma força muito maior lá atrás. E é muito pesado. E só quando eu tiro lá daquele ancestral essa dor, ou olho para aquela dor, que aquilo pode, né, realmente me libertar, é que eu Uhum. consigo ir para frente. Então, até para que vocês entendam que assim, não julguem as pessoas, né, a falta de vontade, preguiça, etc. Tem que entender o contexto familiar daquela pessoa para saber a carga que aquela pessoa está carregando, tá? Hein, Então, Olívia, deixa eu só fazer duas perguntas, né? Porque a Moniquinha está trazendo e acho que você já vai poder complementar. Ela fala quando a pessoa não teve contato com a mãe e com a avó, por exemplo, né? Sei lá, foi adotada, a mãe faleceu, a avó faleceu. E essa coisa que você hum, falou do julgamento, só para eu não perder o gancho, antes de trabalhar com desenvolvimento, a gente normalmente tende a sentar numa cadeira de juiz muito fácil, né? De olhar para o outro, apontar assim, ó, bonitinho para a vida do outro. Cara, você não sabe as dores do outro, né? E quando você não, vai a gente trabalhar nos atendimentos, que às vezes chega uma pessoa assim, que aparentemente é uma pessoa forte, você fala assim, e aí eu vou usar até uma fala feia, horrorosa, né? Você vê uma mulher gato, um homem gato, você fala, cara, que problema essa pessoa tem? Você não está no interior dela, né? Você não está nas dores dela. Então, e fazer o julgamento zero é difícil, mas é o caminho que acredito que nós humanos temos para evoluir. Então, acho que fica o convite aí para tudo, não é só para quem trabalha em atendimento, mas parar de tomar conta da vida do outro, né? Viver a sua vida. Mas vamos lá. com certeza. Fala um pouquinho dessa coisa de que eu não tive contato com minha mãe, com minha avó, e aí? E eu estou vivendo esses problemas. Então.
Se a pessoa tem essa insegurança, né, e eu não ter tido esse carinho, né, Uhum, geralmente ela pode ou só desenvolver a gordura abdominal, ou às vezes o corpo todo ela pode ficar inchada, né? Não só gordura, mas você pega também aquelas pessoas que elas são, você toca nelas, elas são inchadas, você vê que ela tem muito líquido, né? E é o chamado da síndrome dos canais coletores, né? Onde eu retenho muito líquido no meu corpo, né? Então, você vai olhar para aquela pessoa no sentido de um desabamento da existência, quem eu sou, entendeu? E eu tenho pessoas que acontece, às vezes, nem por um abandono da mãe, às vezes até porque tem um irmão mais novo e caiu a casa daquela pessoa, né? E no caso da adoção, de não ter sido criada também, né? Ah, eu não me sentir, né? Eu ter essa insegurança muito grande. Então, a pessoa vai, dependendo da lateralidade, personalidade, ela pode apenas desenvolver uma barriguinha, uma tendência mais, né, a uhum. gordura aqui, porque a barriga, o nosso útero é mãe, é o nosso ninho, é a nossa casa. Então, se eu tenho brigas em casa também, né, aquela criança onde, né, tem mais brigas em casa, o que que ela vai fazer? Ela está sentindo que é um ataque à integridade. Não é dela, mas da mãe, é na minha casa, né? Então tudo pode reverberar, né? E eu tenho que nem, por exemplo, o caso que eu te contei ali dessa moça que ela tá, ela é bem obesa, né? E ela a vida inteira buscou o reconhecimento da mãe. E a mãe, por mais que a mãe tenha dado, mas ao ver dela quando nasceu aquele outro serzinho, né, aquele irmão, ela perdeu, né, o reinado dela. E até hoje ela vive como se ela precisasse que a mãe sempre desse esse estímulo para ela, sabe? E às vezes ela fala, nossa, ela me suga tanto, eu não entendo, né? Uhum. E é tudo um conflito lá que se desenvolveu lá na infância. Ah, e até os 8, 9 anos ela não era obesa. 2 anos depois que nasceu aquele irmão, ela começou a desenvolver obesidade, justamente por não sentir que eu tenho valor aos olhos do outro, né? Nossa, E ela tem os canais coletores, né? Que é a questão de eu ficar muito inchado, né? Então, essa moça, né, que também teve toda, né, não é só ela, mas muitos outros, né, que são adotados, às vezes não foram criados, né? Foram criados pelos tios, pelos avós, né? Outras pessoas, eles podem ter esse programante. Alguns vão desenvolver ou não, dependendo da questão da personalidade de cada um. Isso. tá, deixa eu te fazer uma pergunta, porque você deu o exemplo, por exemplo, da pessoa que a chegada de um irmãozinho mais novo não trabalhou bem isso, né? E muitas vezes nós pais também não sabemos como administrar. E aí, como é que a gente faz nessa situação? Porque me colocando no lugar de mãe, né? Não que meus filhos sejam, muito pelo contrário, mas o cuidado que a gente tem que ter, talvez é aumentando mais o diálogo, é escutando mais, é falando sobre Sim. emoções. Filho, como é que você está se sentindo diante disso? Não só do irmão, né? Mas aí você está falando de valor, lá atrás você falou de bullying. Então, será que a gente está conversando com as nossas crianças? Como é que está dentro de sala de aula? Como é que está com os amiguinhos? Com Porque certeza. pode ser algo acontecendo agora, mas que você só vai ver lá daqui a 1, 2 anos. Dá um pouco dessa dica também para papai e mamãe, que de repente está Com aí com filho em certeza. formação e não tem tanto diálogo. Com certeza, né? O autoconhecimento e principalmente o perceber, que Uhum, muitas vezes nós pecamos como pais também em não perceber o que está acontecendo dentro de casa, né? E tem aqueles pais que estão realmente não se importam, né? Então a gente tem os dois lados da moeda também, né? Mas que nem os pais que passam, né, ali pelo consultório, eu sempre oriento o quê? Sempre conversar. Ah, mas às vezes ele é pequeno, ele não vai entender, né? Conversa mesmo assim, porque o nosso subconsciente entende tudo, por mais que ele não tenha maturidade ainda que você gostaria que ele tivesse. Uma das técnicas, aliás, que eu sempre recomendo, né, talvez acho que na hipnose vocês também usam, é falar depois que a criança dormiu, né? Conversar com aquela criança para tirá-la daquele conflito. É conversar sim com ela, consciente, mas à noite ela absorve tudo.
Então, esperar os 40 minutinhos ali que aquela criança dormiu, tá num soninho profundo, vai lá, ó, e ó, tem que ser o ouvido direito, tá? Porque o ouvido direito é o ouvido que escuta tudo. Esse daqui é aquele que eu preciso jogar fora, é o esquerdo. Então, no Aí eu não ouvido sabia, direito, não. você vai trabalhar a reprogramação mental daquela criança, né? Então, você vai falar que Mas, ela é Lígia, muito mas até numa amada, ela é conversa, valorizada. Lígia, então numa Oi? conversa, porque assim, você falou assim, ah, é o ouvido direito. E é pelo aqui o meu direito, tá, gente? Então, se eu vou conversar com você, o ideal seria eu ficar assim, mais atenta. Sim, Hum, mais atento. Altas Porque dicas, esse aqui eu gostei. capto tudo. Muito boa. Então, para É. crianças, a gente recomenda muito fazer a reprogramação à noite, desenvolver uma história. Tem até uma autora que eu amo de paixão, que é a Ana Rosseto. Depois, se vocês quiserem, eu Eu tô deixo anotando para junto no colocar nas Linkbox. dicas. Quando eu publicar, Isso, algumas coisas eu vou colocar. Então, tô aqui, mas eu tô anotando. ótimo. É Ana, Que é a Ana Rosseto, com dois S. Contoterapia. Ela desenvolve, ela tem as leis biológicas, então ela usa nas histórias dela palavras-chave. Que é o que são palavras-chave? Nas leis biológicas nós chamamos são as palavras biológicas, né? Na verdade, né? Então é impotência e etc. São coisas que eu jogo que às vezes eu estou conversando com você, por exemplo, nossa, você viu aquela mãe como ela agiu daquela forma e aconteceu aquela coisa, como ela deve ter ficado impotente. Então você começa a jogar palavras-chave, né? E uhum, aquilo reverbera no meu inconsciente e o inconsciente entende. Então ela desenvolveu uma técnica maravilhosa que é a contoterapia, onde terapia. tem desde criança até os adultos, vários tipos de problemas. Ela faz, inclusive, consultorias, por exemplo, para você, o seu problema, ela desenvolve, né, um tema para você. Então, você pode ou fazer em áudio, para ficar ouvindo à noite, né, Uhum. aquela história, ou ler. Né? Lógico, não é um dia, gente, que você vai falar para criança ou que você vai ver aquela história, né, que vai surtir, vai fazer um milagre, né? Mas é um condicionamento, né? Então, tem pessoas que é muito rápido, tem pessoas que eu já preciso trabalhar uma semana, 15 dias, entendeu? Então, tem um tempo para a gente trabalhar para que o inconsciente também ajude ali, né? Não, e valeu a tua dica, porque assim, eu como mãe, eu falo muitas palavras fortalecedoras para os meus filhos, sabe? De que são amados, que tudo que eles querem, eles vão conseguir, enfim. Porque às vezes a gente vê que a criança está ali dormindo meio que abandona, né? E eu acredito que a oportunidade que você tem que ajudar, que eu falo assim, filhos, vamos entrar no mundo dos sonhos. Mas é a oportunidade que a gente tem, literalmente, também de começar um outro diálogo, né? Não só fortalecer quando está no racional, mas e nesse inconsciente. O Marcelo perguntou, o ouvido direito ele está associado ao lado esquerdo cognitivo do cérebro. É por isso que é o ouvido direito? Então, Ou tem um o outro Dr. motivo de Hammer, ele ser? tem coisas, é, tem coisas que tem cruzamento e tem coisas que não tem cruzamento, né? Tá. Então, ele associa sim, né? No caso do ouvido, ele tem o lado de eu ouvir e eu guardar aquilo para mim, eu absorver aquilo, né? E o lado esquerdo é o lado mais sentimental, mais feminino, né? E o lado esquerdo é aquilo que eu preciso jogar fora. Então, eu racionalizo mais ou não, ou eu engulo, né? Eu fico guardando. Quando eu fico guardando, geralmente, a gente vai desenvolver o quê? Bruxismo, né? Dor na TM, porque daí eu guardo, eu não jogo fora. Aquelas pessoas que trancam, tá? Então, a gente vai olhando para esses dois sentidos. Então, tem sim essa correlação do cérebro feminino, masculino e os cruzamentos, tá? Então, tem coisas que nem algumas artérias, algumas coisas que quando a gente vai olhar o conflito, né, a gente já tem ele marcadinho lá no mapinha certo, que aquilo lá não muda a lateralidade dele, né? Mas a maioria muda a lateralidade, o ouvido também. Uau! Mas enfim, vamos lá, vamos voltar à obesidade, porque, por incrível que pareça, falta 20 minutos. O tempo está passando. Pois Você é. falou, A é gente muito parou lá rápido. na bariátrica, né? Isso. Vamos falar lá um pouquinho da bariátrica, né?
Então, justamente a gente tem que tirar esse conflito programante, né, para Uhum. que lá na frente, além da pessoa poder voltar a ter o peso dela de novo, ela pode ou não voltar pro vício, né, ou pro hábito de eu precisar comer, porque daí o estômago está reduzido, etc., mas ela pode desenvolver outros tipos de vício, né, para que são tudo é compensação. Então, às vezes, você só troca o problema daquela pessoa, né, você resolve um, mas como não resolveu aquele inicial, ela vai acabar aderindo a outras situações, né? Então, o ideal é que aquela pessoa ela consiga, né, fazer um tratamento para ela desbloquear todas essas questões, para ver se é do transgeracional, se é dessa vida, né? Uhum. Para que ela se liberte disso, aí ela vai ter um êxito naquela redução, naquela dieta, enfim, né? Quando você tira o programante, você consegue fazer o corpo se reequilibrar. É muito interessante como isso acontece, assim, é natural. Ou seja, antes aquela pessoa lutava e não conseguia. E depois que ela consegue entender, o importante é a ressignificação, é o entendimento, né? Então é sempre falado o quê? Que a gente não cura ninguém. Nós Sim. apenas damos a luz à consciência para que ela decida se ela quer olhar para aquilo ou não. Porque você vai encontrar muitas vezes aquela pessoa, aquele paciente, que você pega e fala, olha, de repente você até dá o conflito daquela pessoa e sabe que ela vai pular? Não, não, não é isso. Eu nunca vivi isso, sabe? A gente chama de mini ou max esquizofrenia, que é aquela coisa quando eu... Sabe quando... Vamos pegar um outro exemplo. Você fez uma coisa que não deveria fazer. Aí, criança é bem mais fácil, né? Daí você chega para a criança e fala, você fez isso, e ela olha para você de supetão, depois que você falou aquilo, e ela Ah, fala, não, não, ela nega, né? Ela não quer olhar para aquilo, entendeu? Isso acontece com nós também, né? Por isso que muitas vezes é difícil a gente mesmo se curar sozinhos, uhum. porque o nosso inconsciente bloqueia. Olha só que interessante, como é forte. Vou citar hoje, não sei se ela está aqui, uma pessoa que eu fiz a decodificação de nome dela e da filha. Já entreguei para ela a decodificação do nome dela, né? Que pela decodificação do nome a gente olha para o propósito na família, o que aquela pessoa veio exercer, né? Enfim, hoje a gente marcou para fazer nossa consulta, para tirar as dúvidas, entender todo aquele material. Ela não conseguiu, a gente não conseguia ter conexão, ligamos do Google Meet, do Zoom, Google Meet, no telefone. Gente, não dava para conversar. Ficamos uma hora e pouco tentando se falar e não deu. Aí ela mandou para mim. Ela falou assim: olha, que interessante. Ontem eu fui conversar com a minha mãe sobre algumas coisas que eu queria conversar com você hoje. E a ligação também eu não consegui mais falar com ela, não me entendia. Eu falei assim: olha, então vamos deixar tudo como está. Vamos esperar uns dias, né? Amanhã você me fala como é que você vai estar, senão eu vou passar para você fazer umas coisinhas para a gente liberar um pouquinho o seu sistema familiar, Uhum. porque algo ali ele não quer que veja. Tem alguma dor ali, algo que ainda não está na hora de ser olhado. E eles não querem que olhe. E acontece, a conexão fica ruim, essas coisas, não conseguem falar. E com o Caramba. nosso inconsciente também. Quando você dá informação para a pessoa, tem pessoas que eu já peguei que, assim, justo naquela hora, a pessoa não entendi o que você falou, sabe? Dá um apagão, ou cai a conexão, a pessoa não consegue. O inconsciente é muito forte. Assim, esse sistema todo, né, que a gente tem aqui atrás da gente, ele é muito forte. E ele, literalmente, ele nos conduz. Por isso que a gente costuma falar na psicogenealogia, até quando você acha o quanto que você tem livre-arbítrio. É muito louco, né? Nossa! Muito Quanto louco. mais eu vivo, eu descubro que é pouco. É Ó, pouco, eu também, meu Deus. então, surgiram duas perguntas aqui. A primeira é, como é que a pessoa, ou dentro do tratamento, você consegue descobrir se é algo ocasionado nessa vida, vamos dizer assim, ou se é herança genética? Em que momento você chega nesse parecer? E
Fala depois um pouco mais dessa coisa da decodificação do nome. Envolve nome, sobrenome. Explica um pouquinho também. Então, que nem no caso da primeira pergunta, né? A gente faz pela própria avaliação, pela própria anamnese. A pessoa acaba, vou fazendo todas, são várias perguntas, os seus sintomas, qual é o seu motivo de consulta, que ele é muito importante, qual é o motivo de consulta, né? Uhum. E depois a gente vê todos os sintomas, né, que eu vou marcando, se a pessoa tem isso, tem dor de cabeça, problema de intestino e etc., sofreu acidente, fratura e etc. Dorme bem, não dorme bem? Como é o seu comportamento? O que que te irrita? Né? O que que você gostaria que mudasse? Aí a gente, né, eu chego naquele ponto que fala, vamos para a viagem ao túnel do tempo, né? Como que foi a gestação da sua mãe, porque o projeto gestacional, ele é muito importante. O projeto gestacional. O que eu projeto para o meu filho, para minha filha, quando ele está lá na barriga. O que eu vivi nesses 9 meses determina muita coisa na vida dessa criança. Então, entender como é que foi a vida dos pais, se foi tudo bem, se teve problema financeiro, se os pais brigavam, teve acidente, teve susto, né? Porque isso vai dar disparo em programantes nessa criança, né? Uhum. Então, esse é o início de tudo. Então, a partir dali, eu vou separando, né? E além de quando eu vou fazer a terapia, né, que é onde a gente vai tocando no corpo, a gente pergunta para o corpo responde. Então, você pode fazer data, né? Ai, foi há 10 anos atrás, né? Tu toca Você lá, coloca a pessoa a em mão transe? bloqueia. Não, Assim, ela normal, vai para a você? maca, normal. E o Sério? corpo põe ela na maca. E eu começo, né? A diferença até da reprogramação para microfisioterapia. A micro, ela, com aqueles mapas, que são várias vias, eles vão seguindo vias e vão perguntando para as vias, né? Uhum. Onde é que está o problema daquela pessoa. E nós vamos pelos alguns pontos chaves, né? Que tem na cabeça, mandíbula, tudo, né? Então eu vou entendendo aquela pessoa, não só pela anatomia do corpo dela, né? Que cada anatomia traz uma informação também, mas como, vamos lá, o ouvido esquerdo com a boca, aqui eu sinto, vou exagerar, né? Que Tá, aquele movimento não vai, né? E aqui vai, né? Então, o que ela escutou, tá né? Tudo preso, né? bem. Agora aqui ficou preso. Então, o Entendi. que que magoou? O que que é aquilo que tocou lá no fundo e ela não consegue esquecer? Então, você começa a construir a pessoa. E você consegue perguntar. Então, isso é dessa vida, é de 10 anos atrás, é lá da gestação. Você vai reduzindo e o corpo, ele trava. Assim como no mapa, se você está fazendo a distância, tu pega lá, você me relata que tem dor de estômago. Eu vou lá no ectoderma, vou lá passando a mão lá naquele mapa, tenho que estar conectada contigo, né, no seu campo, né, energético. Trava. A mão para ali e a gente desbloqueia aquela informação e vai procurando, porque a gente tem esses pontos chaves. Então, como é que eu vou destravar essa mandíbula com esse ouvido? Né? Uhum. Então, aqui atrás, que é o ouvido mais primitivo, que é um ossinho que a gente tem bem aqui, que é o processo mastoide, ele guarda as mensagens, né, as memórias mais ancestrais. Então, eu vou lá atrás e eu começo a desbloquear esse ouvido, começo a destravar essa boca, vou passar depois alguns movimentos para aquela pessoa trabalhar, né? Uhum. Às vezes, em geral, são pessoas que não falam, ou não falaram, ficaram quietas, engoliram aquilo, né? E às vezes passa raiva, né? Eu mordo, tem Assim, bruxismo, trava, né? ou fica aqui assim, é batata, né? Então, você vai construindo aquele paciente tocando e vai destravando e perguntando também o pescoço, que ele nos dá o quê? A conotação do quê? Submissão, né? É. Eu me abaixo, não é isso? Então, a pessoa que tem uma dor no joelho, muitas vezes a gente vai ver se ela não tem bloqueio lá na cervical, ou se ela já não é uma pessoa mais curvadinha aqui, porque ela teve que se abaixar muito. E quanto maior a submissão, mais baixo ela é, né? Daí mais corcunda ela é também.
Então, a gente vai construindo aquele paciente por partes e vai destravando aquilo tudo. Aí, a partir disso também que eu vou entendendo, principalmente nos pés, né, essas raízes que nos conectam, né, aos nossos antepassados, né? Então, ali nos pés, que cada um tem o lado direito e esquerdo, se é o lado feminino, se é o lado masculino. Aí tem a inversão da lateralidade, que ela é muito importante para a gente, porque o destro tem uma visão totalmente diferente do canhoto, né? Um exemplo, mulher é destra, né? Então, sabe aquela mais menininha, ela é mais, quero me maquiar mais, e etc. A mulher canhota é aquela o quê? Que ela é mais o homem destro, né? A mulher canhota é igual um homem destro e vice-versa. Então, a mulher canhota é o quê? É aquela que, assim, eu vou pôr calça jeans e tá tudo bom. Vou passar um batom e acabou. Eu não preciso fazer maquiagem. Eu não Aham. preciso disso, do jeito que eu tô, já tá ótimo. É aquela mulher que ela vai ser mais incisiva, mais direta, né? Então, ela não Uai, é que ela é Lígia, mais, agora é complicado até perto de tu, hein? Tu bate o olho, tu já sabe muito da pessoa. sabe? Tu vai construindo a pessoa. Pelo Nossa! formato, tudo, tu vai construindo aquela pessoa. Então, a partir daí, você vai diferenciando e vendo onde que eu tenho que trabalhar. Né? Se eu tenho que trabalhar um pouco mais no transgeracional, né, que daí é um outro trabalho que eu associo dentro da reprogramação, mas que a gente pode fazer um genossociograma só para observar aonde é que está a simetria e tirar o nozinho que está lá lá atrás da nossa ancestralidade, né? Aí, quando você tira o nó, você atinge 3 gerações para baixo, 3 para cima. A decodificação de nome, vou falar rapidinho ali dela, né? É, Então, os nossos nomes, eles portam mandatos, né? Eles portam o nosso propósito de vida, né? Muitas vezes as pessoas ficam, ai meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Não é que eu tenha que ser algo, alguém, né? Não, né? Aquela coisa extraordinária. Mas o propósito de vida é você olhar para dentro da tua família, olhar para o seu núcleo familiar. E o que que você veio dentro dessa família para ser? Se é para você dar novos empreendimentos, novos começos, né? Para sanar uma dor, né? Então, o nosso nome porta justamente aquilo que o nosso sistema precisa, né? tá. E quando Mas você decodifica, quando você pode fala dessa falar. decodificação, é muito parecido com esse significado que tem, tipo, Pedro, que vem de pedra. Aí eu até entrei aqui rápido, assim, Sim. Michele, tá? Que é Uhum. como Deus. Então, é esse significado que a gente traz ou é Não, outra coisa? Não. não, não, é outra coisa. Babei tudo aqui. Não, é outra coisa. Vem beber aqui, babei tudo. Não, a gente olha a origem do nome, mas não é a origem que a gente olha ali no Google, não. Tá. A gente decodifica letra por letra do nome, tá? Então a gente pega, na verdade, a gente pega 3 letras do nome para a gente tirar, são as 3 fases da nossa vida, né? O início, o meio e o fim, né? Então eu posso também decodificar o sobrenome para ver qual que é a função e o mandato daquela família também, né? Porque a nossa família porta um mandato também que tem um nome. Todas as letras, elas têm um valor, elas têm um arquétipo, né? Então, ela é feita através de todo o estudo da Cabala. É um estudo que, assim, é uma decodificação de nome. Você vai interpretar o seu nome? Gente, vai dar ali umas 10 páginas para frente de codificação. O que a gente vai olhar? Né? Eu olho, né? Basicamente, o seu nome, a origem, né? Qual a origem do nome, se tem algum arquétipo, algum santo, né? Originado, porque às vezes vamos supor a pessoa até que eu comentei hoje, né? O nome dela deriva e ela bate com o nome de uma santa, né? Então, às vezes naquela data pode ser que aconteceram ou possa acontecer alguma coisa que seja importante na vida daquela pessoa, seja bom ou ruim, tá? Uhum. Então a gente olha também para as datas dos nossos arquétipos, né? E para o santoral, assim dizer, né? Então eu olho para essa questão da origem do nome, o santoral,
é, como se diz, a impressão genômica, né, que é o signo, qual que é a posição de filho, qual a energia que essa pessoa porta, né? Que além da gente ver a energia dela, a gente pode ver onde que ela precisa ter um melhoramento dentro do campo vibracional dela, né? Se ela é mais água, e o signo bate ou não bate, geralmente bate, totalmente. É muito interessante. Você pega o signo que é de água e vê a posição de filho, vai cair na posição de água. São 3 casas que a gente separa, né? Então a gente vai olhando para tudo isso e depois começamos com a letra, né? Qual é a letra, qual a interpretação, qual é o arquétipo do tarô, né? Qual é a força, qual é o propósito daquela força, né? Então a gente vai olhando e decodificando e é muito bonito, sabe? Porque muitas vezes a gente vive dentro do propósito já e não sabe, não se toma conta, né? E olha, parece que eu precisava fazer alguma coisa, mas não é. Ou você vai pegar algumas pessoas que elas vivem no mandato, né? O mandato é o quê? É aquilo que eu vim para terminar algo que não foi realizado, né? Então, o que você, Michele, não acaba, não resolve, que era o seu mandato, os seus filhos, um deles vai ter que fazer. Uau! E assim vai passando a batata quente para frente, Entendi. né? Então, quando eu estou vivo no mandato, seja numa profissão, num relacionamento, né? Então, você não olha só para a questão física e de saúde, mas o relacionamento, filhos, a profissão, né? Então, o que que não está indo bem? Aquela pessoa que fica presa no casamento, aquela pessoa que vive uma profissão que ela não gosta, sabe? Ela está no mandato. Ela não está cumprindo aquilo que é do coração dela, que é para ela fazer. Ela está cumprindo o que alguém não terminou. Entendi. Aí a gente vai De lá uma para forma entender e simples, colocar se a no ar. vida fosse um pouco mais leve, ela está vivendo o propósito. Se é mais pesada, né? Sim, Ela está nesse mandato. sim. Ui, Ela está nesse mandato. E Lígia, dentro da decodificação, a gente consegue visualizar onde começa a fase de vida que ela tem que terminar aquilo para começar o propósito dela. É muito bonito. ó, eu vou te falar com dor no meu coração. Falta 3 minutos. Cara, Eu que sei. live! Que live, que mulher, gente, que saber. Cara, muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada. Eu que Queria agradeço a agradecer. oportunidade. Eu, por mim, eu ficava aqui horas, mas eu sei que a gente se comprometeu 1 hora. Te agradeço imensamente o volume de conhecimento que você trouxe. E batendo na tecla, conhecimento é poder, né? Para que as pessoas não normalizem doença, não normalizem status, e que busquem essa Não, vida fluida. Te agradeço, mas queria que você fizesse um fechamento, gratidão uma também, fala, desse uma orientação, uma ajuda aí para as almas aflitas, enfim. com certeza. Gente, seja o problema que cada um de nós temos, e todos nós temos, a palavra-chave chama-se autoconhecimento. E é eu me conhecer, é eu conhecer sim a história da minha família, porque se eu conheço a história da minha família, ai, que vai me levar a saber o que minha avó fez a vida? Faz todo sentido. Porque em algum momento da tua vida você vai se deparar e falar, nossa, isso está acontecendo comigo, aconteceu lá atrás. E ela não resolveu, ela passou a vida naquele relacionamento. E hoje você pode ser aquela pessoa que veio para quebrar a geração, para ser uma geração daqui para frente mais livre. Então, o autoconhecimento é a palavra-chave. Conheça a ti e conhecerá os deuses, né? Conheça a tua família e você se conhecerá, né? Então, as suas raízes é tudo que te faz forte. E é isso que eu tenho para falar e gratidão pelo convite. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com pessoas de luz maravilhosas como Amém. você e com outras pessoas que estão aqui nos acompanhando. Obrigada. Lígia, muito, muito obrigada. Vi aqui várias pessoas falando gratidão, que live maravilhosa, que conhecimento. Gente, já cobrando uma próxima. E, cara, Vamos, assim, emanando amor, vamos. e te agradeço imensamente, viu? Assim, você trazer tanta sabedoria e tantas possibilidades de caminhar que não é comum, não é perceptível. Então, gente, boa noite. Compartilhem, acho que é importante. E sigam a Lígia, Compartilhe. né? Lígia, você já publica muita coisa falando sobre o tema? Pois é, preciso publicar um pouquinho mais, Por mas eu faço favor! mais textos, preciso fazer
mais uns vídeos ali explicando um pouco melhor, que às vezes é tanta coisa, tanta correria, né, que às vezes eu sento, bato um texto, vai mais